Graça e paz, é um prazer estar aqui outra vez para compartilhar com você a palavra do Senhor. Estamos agora refletindo no livro de Ruth e hoje a nossa reflexão tem como título As Consequências de uma Decisão. Nossa reflexão de hoje vai estar baseada também no capítulo 1 de Ruth e eu sugiro que você faça uma leitura deste capítulo minuciosa, porque é uma leitura agradável, fácil e muito interessante. Então, considerando isso, vamos ver quais foram as consequências de uma decisão. Cada pessoa tomou uma decisão e essas decisões tiveram consequências. Nós sabemos que ao largo da vida temos que tomar decisões e todos os dias temos que tomar decisões. Cada dia é um dia de decisões. Alguns momentos requerem decisões importantes. As decisões que tomamos sempre têm consequências. Não existe uma decisão neutra. Sempre haverão consequências. E nesta parte do livro de Ruth, encontramos, então, o retrato de 4 pessoas que tomaram decisões quanto à vontade de Deus. E vamos, então, conhecer exatamente essas decisões que essas 4 pessoas tomaram e que implicações essas decisões tiveram na vida dessas pessoas. A primeira pessoa que vamos tratar é exatamente Elimeleque. Elimeleque toma a decisão de retirar-se da vontade de Deus. No versículo 1 e 2 está escrito: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Esses 2 versículos nos falam da decisão que Elimeleque, que era o chefe dessa família, tomou. O contexto, já conhecemos um pouco pela reflexão da anterior que tivemos. Eles estavam num tempo de fome, como o próprio texto aqui nos diz. Era um tempo de juízo da parte de Deus. O juízo significava um ato corretivo, porque a Bíblia diz que Deus corrige ao filho a quem ama, ou a quem ama. O juízo nunca é com a intenção de destruir. O juízo é com a intenção de corrigir, de que a pessoa se arrependa, se volte para Deus. E era esse o contexto em que eles estavam enfrentando. Israel estava passando por um período de fome. Elimeleque se encontrava na terra que Deus havia dado para Israel. E ele vivia numa cidade que se chamava Belém. E observe a ironia, o nome Belém significa casa de pão. Ele vivia num lugar que se chamava casa de pão e estava passando fome. Ele poderia ter suportado a disciplina do Senhor, mas ele decidiu ir embora, sair de Belém, sair da casa do pão. Ele foi para Moabe. E Moabe representa a rebeldia e a desobediência à vontade de Deus. Deus havia ordenado a Israel que não tivesse nada com Moabe por causa do caso de Balaão. A decisão de Elimeleque de retirar-se da vontade de Deus teve como consequência a sua morte e a morte dos seus 2 filhos. Então, observe como necessitamos ter cuidado com as decisões que tomamos, principalmente quando essas decisões têm a ver com a vontade de Deus. Elimeleque decidiu retirar-se da vontade de Deus, sair da terra que Deus havia dado para eles, sair da casa do pão
e ir para uma terra que Deus havia dito que eles não deveriam estar. Consequência, morte. Ele morreu e seus 2 filhos também morreram. O segundo personagem que encontramos aqui neste capítulo é exatamente a esposa de Elimeleque, Noemi. E qual foi a decisão que Noemi tomou? Obviamente, ela não decidiu sair de Belém e ir para Moabe, porque essa decisão não cabia a ela, cabia ao esposo. Ela simplesmente teria que segui-lo. Mas ela decidiu regressar à vontade de Deus, à terra prometida e à casa do pão. Essa foi a decisão de Noemi. No versículo 6 e 7, nós podemos ler: então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Então encontramos que Noemi decide voltar para a vontade de Deus, regressar para a terra que Deus havia dado para eles, regressar para a casa do pão, porque ela certamente compreendeu que o lugar dela não era em Moabe, não era no meio daqueles deuses, ali não haveria pão para a sua alma. Ela necessitava voltar e ela decidiu voltar. Ela não sabia o que ia encontrar, não sabia como ia fazer, não sabia de nada, mas decidiu voltar. Ela ouviu que o povo de Deus estava sendo abençoado e decidiu regressar. O regresso requer arrependimento. E nos lembramos da história do filho pródigo. Ele saiu da casa do seu pai também, pegou sua herança, gastou tudo, fez tudo que não deveria fazer. E quando ele estava lá no meio dos porcos e com fome, ele se lembrou do seu pai. E ele reconheceu que havia pecado. Então ele decide voltar e decide confessar ao seu pai que havia pecado e pedir perdão e ser tratado pelo menos como um servo. Ele não queria mais ser filho. Então, isso demonstra que ele se arrependeu. O arrependimento é isso, é reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus, regressar para Deus. Noemi regressou. E não se esqueça, regressar para Deus requer arrependimento. E arrependimento significa exatamente um giro de 360 graus, significa mudança de direção, mudança de mente, mudança de pensamento. Eu não vou mais fazer minha vontade, não vou mais fazer o que eu quero, mas vou fazer a vontade de Deus e obedecer ao que Deus determina e ordena. Em 2 de Crônicas 39 está escrito: porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagadas os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A decisão de Noemi de regressar à vontade de Deus trouxe vida e restauração. No capítulo 4, versículo 14 e 15, o texto nos diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. E seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve e ela te é melhor do que 7 filhos. Então encontramos que Noemi decidiu voltar à vontade de Deus e a consequência dessa decisão foi que ela encontrou vida e restauração para a sua vida. Deus restaurou a sua sorte. A terceira personagem que encontramos neste capítulo é Orfa. E a decisão de Orfa foi rejeitar a vontade de Deus. Em Rute 14:15, capítulo 1, lemos: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar.
E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Orfa decidiu não experimentar a vontade de Deus, não conhecer a vontade de Deus. Ela decidiu rejeitar a vontade de Deus, voltar para os seus deuses, estar ali na sua terra, continuar vivendo a vida que ela já vivia, que para ela estava bem assim, não havia necessidade de mudança. Então, lamentavelmente, ela estava a caminho de Israel, estava a caminho da bênção, estava a caminho de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, mas ela decidiu voltar. Versículo 7 diz, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, Orfa regressa. O caminho diante da primeira pressão, no caminho diante da primeira pressão, ela mudou de opinião e voltou. Orfa amava os seus deuses, não estava disposta a pagar o preço de deixar tudo para trás. Sua atitude nos ensina que não havia nascido de novo, não havia conhecido a Deus realmente. Resultado, não sabemos o que aconteceu com Orfa. Ela simplesmente desapareceu da história. Perdeu a grande chance, a grande oportunidade que ela teria de conhecer o favor e a misericórdia de Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Orfa representa a semente entre as pedras, como está escrita em Mateus 13, 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Resultado da decisão de Orfa foi a separação de Deus e da bênção de Deus e, por fim, a morte e a perdição. E o quarto personagem que encontramos neste capítulo aqui, que também teve que tomar uma decisão, foi Rute, a nossa heroína neste livro. A decisão de Rute foi aceitar e obedecer à vontade de Deus. No versículo 14, 15 e 16, que já lemos anteriormente, fala exatamente da determinação de Rute. No versículo 16, ela diz, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. Rute tomou a decisão de aceitar e obedecer à vontade de Deus. Rute decidiu crer no Deus de Israel. E Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a vontade de Deus, a nossa mente tem que ser transformada. Nós não podemos nos conformar com o mundo. E Rute fez exatamente isso. Ela deixou tudo. Ela não queria mais saber daquela velha vida que ela tinha. Ela permitiu que sua mente fosse transformada pelo conhecimento de Deus. E assim experimentou a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Ela aprendeu com Noemi, como tantos outros confiou e pôs em prática os princípios divinos. O resultado na vida de Rute foi bênção, foi vida, foi restauração, foi redenção. Rute passou a fazer parte da genealogia do rei mais importante de Israel, que foi Davi, e do rei mais importante do universo, que foi Jesus.
Então, observe como é importante a decisão que nós tomamos com relação à vontade de Deus. Talvez você esteja na vontade de Deus, conhece a vontade de Deus e quer se retirar. Talvez você esteja fora da vontade de Deus, entendeu isso e decida regressar. Talvez você esteja conhecendo a vontade de Deus, mas rejeita, não quer obedecer. E talvez você decida obedecer, como fez Ruth. Quizás você tome a decisão de regressar à vontade de Deus e de obedecer, que você faça como Noemi e como Ruth. Estes 4 personagens representam as decisões de uma pessoa diante da vontade de Deus. Sair, voltar, rejeitar ou obedecer incondicionalmente. Qualquer que seja a decisão, haverá consequências. A vontade de Deus requer, primeiro, não conformar-se com o mundo, não entrar na forma do mundo, significa isso. Segundo, transformar-se pela renovação do entendimento. Essa é a palavra metanoia, mudança de mente, de pensamento. Jeremias 29:11 nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que nossas decisões sejam sempre de obedecer incondicionalmente à vontade de Deus. 1 de João 2,17. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que a sua decisão sempre seja fazer a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente.